Os fãs da URSS consideram a educação primária soviética ideal, mas há outro ponto de vista. Dizem que a escola soviética era quase uma prisão, onde as crianças andavam sempre em formação e aprendiam apenas as biografias dos líderes comunistas. Mas como era de verdade? Bem, vou tentar resolver essa discussão ou pelo menos esclarecer essa questão. Para isso vou falar sobre o professor soviético, uma figura-chave no processo educacional, da qual dependia em grande parte a qualidade desse processo. Você vai descobrir como viviam e quanto ganhavam os professores na URSS, onde e como eram preparados, se realmente eram bons em sua profissão. Meu nome é Simeon e declaro aberta a sessão Como Viviam. Vamos começar. Um pouco de história. As primeiras instituições de ensino surgiram na Rússia ainda no século X e naquela época qualquer pessoa que soubesse ler e escrever podia ser professor. Depois, por muitos séculos, a tarefa de educar as grandes massas populares ficou a cargo da Igreja. No entanto, até a Era Moderna, a percentagem de pessoas instruídas era insignificante. A razão era simples. Para a maioria da população, no dia a dia, a alfabetização simplesmente não era necessária. Então, por que gastar tempo, esforço e estudo com isso? Mudanças significativas só começaram durante o reinado de Piotr I, que precisava de pessoas alfabetizadas para seus projetos de reforma. Durante o governo dele, foram abertas escolas especializadas, onde as pessoas eram ensinadas matemática, navegação, engenharia e medicina. Em todo o país, dezenas de escolas primárias de aritmética começaram a funcionar, ensinando aos alunos os fundamentos de contagem, escrita e leitura. Muito frequentemente, estrangeiros eram convidados para ensinar nas escolas russas. Uma verdadeira revolução na educação escolar ocorreu na época de Ekaterina II. Durante o governo dela, surgiram nas escolas o ensino por disciplinas, datas unificadas para o início e término das aulas, o sistema de classes, metodologias comuns e planos de estudos gerais. Em outras palavras, as escolas começaram gradualmente a se assemelhar às escolas modernas. No final do século XVIII, havia cerca de 550 escolas funcionando no Império Russo, onde estudavam de 60 a 70 mil crianças. Na Rússia, no século XVIII, também quero fazer uma pequena digressão e esclarecer alguns pontos, para que vocês tenham uma imagem real do que estava acontecendo. Isso é, de modo geral, muito importante para a compreensão da história. Muitas vezes, quando nós ou alguém diz frases como, por exemplo, na época de Pedro I ou Catarina I inaugurou alguma coisa, graças ao jogo de palavras e à propaganda de séculos, os conceitos são substituídos. Pode-se pensar que isso foi feito graças a eles, aos czares do Império Russo, mas na verdade não é assim, e até mesmo o contrário, não foi graças a eles, mas apesar deles. A questão é que o progresso não parava e a educação na Europa avançava a passos largos, enquanto os habitantes do Império Russo estavam sempre atrasados, pois os governantes não queriam fazer nada pelo povo. Mas chegava o momento de alguma mudança que já era inevitável. Caso contrário, o estado onde não ocorressem mudanças ficaria tão atrasado em relação aos vizinhos que deixaria de existir por completo. E todas essas mudanças só podiam ser feitas pelos czares e por mais ninguém. Mas isso soa como se fosse mérito deles, como se fossem eles que deram algo ao povo. Então, por favor, não confundam esses conceitos. Esse é um ponto muito importante da educação de cada pessoa. Bem, eu vou continuar. Em 1802, durante o reinado do imperador Alexandre I, foi criado o Ministério da Educação, que estabeleceu como objetivo proporcionar educação universal aos súditos do czar, exceto, é claro, aos camponeses servos. Em 1804 começaram a ser criadas escolas primárias nas paróquias, onde estudavam principalmente crianças camponesas. Nas grandes cidades começaram a ser inaugurados ginásios, onde as ciências humanas eram prioridade. Ao mesmo tempo, inaugurou-se em São Petersburgo o primeiro instituto para formar professores, capacitando profissionais para o ensino médio e superior. Em 1834, todos os professores de universidades, escolas distritais e ginásios, assim como os professores particulares, foram equiparados aos cargos do serviço civil. O primeiro posto era concedido de acordo com a formação do professor.
Os graduados das universidades eram considerados os mais qualificados e recebiam imediatamente o posto da 12ª à 8ª classe. Os formados em institutos de professores e nas classes de ginásio tinham um status inferior. Ainda mais abaixo estavam os seminários e escolas normais, cujos formados precisavam trabalhar por mais alguns anos antes de receberem o primeiro posto. Depois, tudo funcionava como no exército. A classe dos funcionários aumentava com o tempo de serviço e, a cada novo cargo, os professores das escolas distritais eram equiparados ao posto de tenente das ginásios de elite, onde estudavam principalmente filhos de nobres e burgueses ricos. Major. Por méritos pessoais especiais, o professor podia até receber o título de conselheiro de Estado, como os professores universitários. Eles tinham a possibilidade de alcançar o cargo de 4ª classe, que correspondia ao posto de general de brigada. Junto com os cargos vinham todos os benefícios correspondentes: isenção de impostos, aposentadoria e até a possibilidade de obter nobreza. É verdade que todos esses benefícios não se aplicavam aos professores das escolas primárias simples, distritais e rurais. A situação deles era a pior de todas. Existe um mito sobre a vida fabulosa dos professores antes da Revolução, mas isso é verdade apenas em parte. Os professores de ginásios com ensino superior realmente recebiam muito mais do que um trabalhador qualificado poderia ganhar. Por exemplo, no início do século XX, professores de ginásio, mesmo sem experiência, recebiam cerca de 100 rublos por mês. Isso era mais do que suficiente para todas as necessidades, inclusive para alugar uma casa com empregados. Aos professores das instituições educacionais distritais pagavam muito menos e, muitas vezes, por falta de recursos, eles tinham que morar diretamente nas escolas. Ainda pior era a situação dos professores nas áreas rurais, onde o ensino geralmente era sazonal, de outubro a abril. No restante do tempo, os alunos trabalhavam duro nos campos junto com os pais, e seus professores precisavam procurar outro emprego. Segundo relatos de contemporâneos, os salários dos professores nas escolas Zemstvo eram miseráveis e dependiam muito da província. Via de regra, quanto mais longe ela ficava de Petersburgo e Moscou, mais baixo era o salário. O poder soviético e a educação. Vladimir Lenin certa vez disse que no primeiro estado de operários e camponeses, o professor deve ser colocado em um patamar tão alto, no qual ele nunca esteve, não está e não poderá estar em uma sociedade burguesa. Infelizmente, essa intenção, sem dúvida nobre, acabou não sendo cumprida. Somente no final da União Soviética os professores começaram a receber um pouco mais do que os operários, construtores e engenheiros, e mesmo assim, nem sempre. No entanto, vamos por partes. Os princípios básicos da educação soviética foram formulados ainda no segundo congresso do POSDR em 1903. Eles eram simples: educação universal, gratuita e obrigatória para crianças de ambos os sexos até os 16 anos, separação da escola da igreja, ensino na língua materna e eliminação das escolas de classe. Desde a criação do Estado soviético, a questão da educação recebeu atenção significativa, pois os comunistas compreendiam perfeitamente sua enorme importância ideológica. Em 1920 foi inaugurada na capital a Academia de Educação Trabalhista e 3 anos depois o Instituto Industrial Pedagógico Karl Liebknecht. Logo, praticamente todas as universidades do país passaram a ter faculdades de pedagogia, mas isso não teve grande impacto no bem-estar dos principais participantes do processo educacional, os professores. Logo após a Revolução, o novo governo aboliu as categorias de professores, extinguiu os ginásios e introduziu o cálculo do salário com base na quantidade de horas-aula. Em 2 de janeiro de 1918 foi emitido um decreto para melhorar a situação financeira dos professores populares, mas isso pouco ajudou. No início dos anos 1920, o salário dos professores era um dos mais baixos do país. Assim, em 1921, os educadores, como eram chamados, recebiam de 2.400 a 14.800 rublos por mês. Ao mesmo tempo, um pud de farinha no mercado custava 1.600 rublos e um pud de batata, 400. Em 1925, o salário dos professores, na melhor das hipóteses, era 75% do salário mínimo de um operário de fábrica e ainda assim o pagamento aos professores era feito com grandes atrasos. Tudo isso levou a uma onda de greves dos professores, mas nem isso ajudou muito.
Muitos professores ficavam até meio ano sem receber salário, pediam demissão, davam aulas particulares, trabalhavam como ajudantes para os kulaks e às vezes até mesmo pediam esmola. Foi exatamente nessa época que nasceu a Chastushka. Eu, professor do campo, estou construindo uma vida nova, só que o salário que me dão é ruim pra caramba. A primeira tentativa real de ao menos melhorar um pouco a situação financeira dos professores aconteceu em 1936. No entanto, a guerra impediu que esse processo continuasse. Pode-se acrescentar que os anos 1920 foram uma época de experimentos na escola soviética, chegando até a ser popular a teoria sobre o desaparecimento da escola clássica. Propunha-se substituí-la pelo ensino no processo de produção, escola-fábrica, escola-colhós. Os deveres de casa foram abolidos, as aulas de história foram substituídas por estudos sociais e educação política, e as crianças podiam escolher as disciplinas e criar projetos sobre elas. Acreditava-se que esse tipo de ensino aproximava os alunos da prática e os preparava para a carreira profissional. Mas quase nada disso deu certo e já no final da década começou o retorno à escola clássica, claro, em sua nova forma comunista. E toda a pedagogia experimental mais tarde foi declarada como uma tendência esquerdista. Após o fim da guerra, os alunos passaram a usar uniforme escolar, foram adicionadas aulas de lógica, psicologia e latim ao currículo e voltou-se ao ensino separado para meninos e meninas. No entanto, após a morte de Stalin, as tendências do ginásio foram rapidamente eliminadas e, no início dos anos 60, surgiu uma nova disciplina, o treinamento militar básico, que permaneceu no currículo até o final da década de 1980. Um problema inesperado para os educadores dos anos 50 foi o desemprego. Aqui, novamente, o sistema soviético falhou. Durante a guerra, a taxa de natalidade caiu drasticamente, o que fez com que o número de alunos diminuísse significativamente, mas os institutos e escolas continuaram formando professores na mesma quantidade de antes, resultando em um excesso deles. Nos anos de 1950 a 1955 foram formados 80 mil professores primários a mais do que o necessário e eles simplesmente não conseguiam encontrar trabalho na sua área. Nos primeiros anos do pós-guerra, o Estado soviético adotou uma política de rigorosa economia em relação aos professores, chegando até a retirar alguns professores rurais do sistema de abastecimento por cartões. Naquela época a vida era difícil para todos. Camponeses quase não viam dinheiro e trabalhavam só por dias de serviço. Em 1948, o salário dos trabalhadores da educação foi aumentado em 15%, mas isso era absolutamente insuficiente. E no início dos anos 60, a diferença entre o salário dos professores e dos trabalhadores da indústria aumentou ainda mais. Em 1964, foi realizada uma reforma na remuneração dos trabalhadores da área da educação, que não só melhorou sua situação financeira, mas também mudou os próprios princípios de cálculo do salário dos educadores. Agora, o salário deles dependia do número de alunos, do tempo de serviço pedagógico e da quantidade de horas de ensino. Foram introduzidos adicionais para orientação de turma, administração de sala de aula ou laboratório, correção de cadernos, trabalho em clubes e atividades na biblioteca. Antes, nada disso era remunerado. Uma pesquisa realizada um ano depois mostrou que em todo o país os salários dos professores aumentaram de 19,6% a 26,5%. Assim, a renda dos professores se igualou à dos operários pela primeira vez desde 1917. Claro, algum torneiro de alta categoria em uma empresa de defesa ainda ganhava mais. No entanto, o professor soviético deixou de ser indecentemente pobre em comparação com aqueles cujos filhos ele ajudava a iniciar a vida. Os salários dos professores seguiram aumentando nos anos 1970. Se em 1970 um jovem pedagogo sem experiência recebia 108 rublos em 1980, já eram 136 rublos e em 1984 150 rublos. No final dos anos 1970, a renda média de um professor na escola, levando em conta os adicionais por tempo de serviço, carga horária, orientação de turma, correção de cadernos e outros, chegava a 180 rublos.
Para comparação, nesses mesmos anos, um trabalhador de kolkhoz recebia cerca de 150 rublos por mês, um operário de fábrica, 186 rublos um construtor, 210 rublos e um engenheiro, 215 rublos. Já era bem possível viver com o salário de professor. Afinal, 1 quilo de carne custava 2 rublos uma dúzia de ovos, 90 copeques um pão branco, 20 copeques a passagem no transporte urbano, 4 copeques e um sorvete, 10 copeques. É verdade que havia um detalhe. Na União Soviética eram valorizadas as profissões que permitiam ter rendimentos não provenientes do trabalho. Em outras palavras, roubar, receber subornos ou simplesmente fazer bicos. É claro que a profissão de professor não se encaixava nessas, afinal, o que um professor poderia roubar no trabalho? No máximo, um giz. Nesse sentido, trabalhar como cozinheiro no refeitório da escola era muito mais prestigiado porque lá era possível roubar comida das crianças. A ironia é que essa mentalidade horrível ainda persiste em algumas pessoas até os dias de hoje. O lamentável suporte material dado aos professores teve 2 resultados tristes, cujas consequências ainda enfrentamos até hoje. A dificuldade de sustentar uma família com o salário de professor fez a profissão se tornar quase só feminina. Os homens não iam para os institutos pedagógicos. Nas escolas soviéticas, no máximo ocupavam cargos de professores de educação física, trabalhos manuais e treinamento militar básico. E todas as outras disciplinas, via de regra, eram ministradas por mulheres. Em segundo lugar, viver constantemente na pobreza não tornava a pessoa mais pura ou melhor. Pelo contrário, a endurecia e a fazia odiar o trabalho que realizava. Foi exatamente isso que aconteceu nesse caso. Chegaram até nós inúmeras reclamações que os pais das crianças soviéticas faziam sobre seus professores, reclamando de grosseria, insultos e de uma atitude negligente em relação ao ensino das crianças. No entanto, essas violações geralmente não eram punidas. No máximo, os professores recebiam uma advertência. Os professores eram demitidos raramente na URSS, apenas por faltas realmente graves, porque não era tão fácil encontrar substitutos para eles. A era de ouro dos pedagogos soviéticos. Os professores soviéticos também tiveram sua própria era de ouro, mas na verdade ela não durou muito. No início de 1984, o novo secretário-geral do Comitê Central do PCUS, Konstantin Chernenko, ele mesmo formado em pedagogia, iniciou mais uma reforma do ensino escolar. Ela afetou todos os aspectos do processo educacional, incluindo os salários dos professores. Eles aumentaram drasticamente. Os professores jovens passaram a receber a partir de 250 rublos e os professores experientes até 370 a 400 rublos por mês. Para o final da URSS, esse era um valor bastante razoável, com o qual era possível comprar uma televisão ou uma geladeira e ainda sustentar a família, durante um mês. Naquela época, um operário recebia em média 210 rublos, um trabalhador rural, 180 e um operário da construção civil, 240. No entanto, esse conto de fadas não durou muito, pois a União Soviética já estava vivendo seus últimos anos. No entanto, nesse curto período, os professores tiveram o maior nível de renda de toda a existência da URSS. A educação soviética era realmente boa. Se acreditarmos nos filmes soviéticos, as escolas na URSS eram simplesmente o lugar ideal para adquirir conhecimento. Alunos sorridentes, professores inteligentes, salas de aula espaçosas e iluminadas. Na verdade, as coisas estavam longe de ser tão simples. A escola soviética era um lugar de disciplina rígida e padronização. O aluno não tinha direito à voz e a opinião dele não interessava a ninguém. Crianças de 6 a 7 anos de idade eram vestidas com um uniforme rigoroso, tinham um lugar fixo na sala de aula, eram ensinadas a andar em fila e recebiam a ideia de que aquela senhora ali era a czarina, Deus e sua chefe principal. Por discutir com ela, podia-se receber um castigo bem severo. Até mesmo para simplesmente ir ao banheiro, o aluno precisava levantar a mão e explicar para onde e por que queria sair. A individualidade das crianças era rigidamente reprimida, pois a escola as preparava para viver em uma sociedade onde deveriam ser discretas, iguais e padronizadas. Daí vêm aquelas frases clichês de que o professor está sempre certo ou de que o sinal é só para os professores. Um exemplo claro do que foi dito é a prática de corrigir crianças canhotas, que existia nas escolas soviéticas até o início dos anos 90,
Para reeducar os canhotos, eram usados os métodos mais variados. Por exemplo, a mão esquerda da criança podia ser amarrada à carteira, os dedos enfaixados ou simplesmente batiam nela se o aluno tentasse pegar o giz ou a caneta com essa mão. Frequentemente, isso era acompanhado de zombarias e gozações com a criança. Pode parecer, qual é o problema de a criança escrever com a outra mão? Mas não, na URSS gostavam de uniformidade em tudo. Aliás, o professor soviético também era uma figura livre por muito pouco tempo, totalmente dependente do diretor e do vice-diretor, não podia sair dos limites dos programas escolares, nem expressar sua própria opinião. A escola soviética também era extremamente ideologizada. Retratos dos líderes nas paredes, bandeiras vermelhas, assembleias constantes e informações políticas. Nem vou falar das várias organizações escolares como os pioneiros, os octobriatas e os membros do Komsomol, onde as crianças eram fortemente doutrinadas. Recusar não era uma opção. O trabalho ideológico era considerado parte integrante do sistema educacional soviético. Desde pequeno, a criança era ensinada que deveria trabalhar de graça. Isso era incentivado por várias campanhas de coleta de papel e sucata, participação em mutirões, trabalhos para melhorar a escola e viagens para colher batatas. A escola soviética era um território de tabus e proibições, todos usavam o mesmo uniforme escolar. Os meninos eram proibidos de ter cabelo comprido, porque isso era considerado imoral, uma imitação do decadente ocidente burguês. As meninas não podiam usar maquiagem ou bijuterias, e por ter as orelhas furadas ou, pior ainda, usar brincos, podiam ser mandadas para o diretor ou para o orientador. Agora, sobre a própria qualidade da educação escolar. O currículo da escola secundária soviética oferecia a todas as crianças o mesmo conjunto de disciplinas sem levar em conta suas habilidades ou interesses. Quanto ao seu nível, para os alunos talentosos ele era muito baixo, porque o estudo muitas vezes não era interessante para eles. Já os alunos com dificuldades não acompanhavam o ritmo de estudos. O ensino das disciplinas exatas, matemática, física, química, no geral, era mediano. Para entrar em uma boa universidade, os pais geralmente precisavam contratar professores particulares para seus filhos. Havia escolas especializadas onde o nível era um pouco mais alto, mas com as ciências humanas a situação era realmente ruim. Para começar, muitas disciplinas, como a história da URSS, eram pura mentira. Tudo era ensinado sob a ótica marxista, com luta de classes e a inevitável vitória do comunismo no futuro. A situação era parecida com outras ciências sociais. No estudo da literatura, o foco era na análise dos clássicos como Dostoiévski, Pushkin, Tolstói e autores soviéticos recomendados. As crianças estudavam Malaya Zemlya, mas nunca ouviam falar de Camus, Russell ou Sartre. A situação era pior nas escolas soviéticas no ensino de línguas estrangeiras. Eram ensinadas, mas sem resultado. E para que um cidadão soviético precisava de línguas estrangeiras, ele não viajava para o exterior, não lia livros no original, não se comunicava com estrangeiros. Quem queria estudar línguas ia para escolas especiais e depois geralmente entrava no Instituto de Línguas Estrangeiras de alguma universidade. A qualidade da educação era especialmente ruim no interior soviético, onde o corpo docente era fraco, as escolas não tinham infraestrutura suficiente e o clima geral de depressão tirava das crianças qualquer vontade de estudar. Algumas palavras para concluir. A escola soviética foi fruto de um grandioso experimento comunista, com todas as consequências decorrentes disso. Nela, preparavam peças para o sistema e não pessoas criativas e independentes. A tarefa da escola soviética era eliminar os desobedientes e promover bajuladores e conformistas convenientes ao poder. Infelizmente, nas décadas que se passaram desde o colapso da URSS, a situação só piorou. Afinal, uma verdadeira reforma do sistema educacional nunca aconteceu de fato. Hoje ainda temos a educação soviética, só que com um financiamento miserável. Se esse processo não for resolvido nos próximos anos, há o risco de ficarmos à margem do processo civilizatório. É só isso da minha parte. Nos vemos no próximo episódio. Tchau!